tá? Então, a nossa aula começa hoje com a participação especial da Shelly, né, que é psicóloga organizacional. Alguns de vocês já tiveram contato com a Shelly em um dos nossos estágios, uma visita na antiga empresa dela, né, Shelly? Hoje a Shelly está na 55 Soluções, então depois ela pode esclarecer um pouco mais também da área, apesar de que eu dei a instrução de investigar, né, bora ver se eles fizeram o dever de casa. E aí, Shelly, é naquela direção, tá? Um bate-papo, pode ficar à vontade, de maneira bem descontraída mesmo. E aí, à medida que eles forem querendo falar alguma coisa, eles sinalizam, a gente pode gerenciar, tá bom? Mas eles são todos seus para esse bate-papo. A ideia dessas aulas, para não ficar tão cansativa, que a gente sabe que é a nossa nova realidade, né? Mas que a gente tenha um bate-papo e a gente consiga compreender como é que as organizações estão trabalhando, né, atuando, gerenciando pessoas dentro desse contexto de pandemia. Então, nossa primeira unidade é focada nisso, então, relação trabalho e pandemia. Então, desde a nossa primeira aula, a gente tem conversado sobre o assunto, mas a gente sempre gosta de trazer pessoas que estão no mercado para dar essa percepção, né, quem está trabalhando diretamente com os funcionários nesse contexto todo, né, está ou continua no teletrabalho, mas também tem toda uma parte de gestão, até mesmo para evitar contaminação, tudo tem que ser pensado, né, de maneira preventiva. Então, Shelly, eles são todos seus, a gente quer mesmo ouvir você para entender como é que as organizações estão trabalhando com todo esse cenário super atípico. Muito obrigada desde já pela disponibilidade de sempre, e é muito bom a gente sempre ter a visão de vocês, de quem está direto no mercado, sobre o que acontece no mundo do trabalho. Muito obrigada, Shelly. Gente, boa tarde, né? Como a Camila falou, eu sou Shelly, sou psicóloga, e também já gostaria de agradecer, né, essa parceria que a gente sempre faz, né, Camila? É muito bom, é muito gratificante a gente estar falando da nossa área de atuação. Então, assim como vocês, né, que estão home aí assistindo, escutando, né, a aula de vocês, eu também estou trabalhando home office, né? O meu cenário está bem parecido com o de vocês, e realmente é aquilo que todo mundo já sabe, a gente foi pego de surpresa, né, por essa pandemia. Só para vocês terem ideia, eu estou desde março em home, né, desde março. Então, no início de março começou, né, a falar da pandemia, e aí eu tive que fazer até uma palestra, porque já tinham pessoas desenvolvendo ansiedade dentro da empresa, né, que eu, como a Camila falou, hoje eu trabalho na 55 Soluções, ela é uma prestadora, né, de serviços vinculada, né, ao Grupo Equatorial Energia, né, então somos nós que trabalhamos com os agentes de atendimento que ficam lá nas agências da Equatorial, né? De repente alguém já teve a oportunidade de precisar, necessitar ir lá numa agência. O leiturista, né, que vai na casa, né, fazer a leitura, que vai entregar a fatura de vocês, as nossas, né, a minha também, realizar uma cobrança. Então, são os nossos colaboradores que desenvolvem essa tarefa. E hoje eu ocupo o cargo de analista de RH2, sou responsável por toda a área de recrutamento e seleção do Pará, porque antes a gente tinha uma analista para ficar responsável por Maranhão e Pará, uma demanda imensa de recrutamento e seleção, fora que, assim, quando a gente ocupa o cargo de analista, a gente tem uma responsabilidade maior em relação à análise de dados, a entrega, a própria cobrança. Então, hoje eu tenho uma assistente que trabalha junto comigo, qualquer situação que aconteça com ela, sou eu que respondo. Né? No final, sou eu que respondo. Então, assim, gente, o processo começou dessa forma. Do dia para a noite, eu cheguei para trabalhar, olha, a partir de amanhã tu não vem mais, e parecia um desespero, e as pessoas foram todas mandadas, né, do RH para suas casas. E aí, no primeiro momento, estavam todas as empresas se adaptando a essa realidade. Então, a gente ficou fazendo muita mediação com os colaboradores. O que era a mediação?
nós tínhamos que entrar em contato com todos os colaboradores que estavam com sintomas ou tiveram contato com alguém com Covid. E aí nós entrávamos em contato pelo telefone, conversávamos, perguntávamos como é que essa pessoa estava, porque vocês imaginam que o recrutamento e seleção parou completamente, então a gente não tinha mais admissão para fazer. E todo um trabalho que foi feito, um investimento de muita contratação, foi todo jogado fora, porque nós tínhamos, assim, em torno de 60 a 70 vagas para preencher, fizemos todo um sacrifício, né? Como é que nós trabalhávamos antes? A gente contactava o candidato, marcava para ele fazer uma prova, né? A prova de conhecimento específico, isso tudo presencial, gente. Conhecimento específico, corrigir essa prova, se a pessoa alcançava uma nota a partir de 5, ela passava para a próxima etapa, que era a avaliação psicológica. Depois da avaliação psicológica, ela fazia a entrevista comportamental, depois ela era direcionada para a entrevista técnica. Né? Isso eu estou falando presencial. Quando acontecia nos interiores, eu tenho as assistentes que trabalham junto comigo lá nas pontas, elas aplicavam a prova e já direcionavam para que eu fizesse a entrevista por telefone. A gente não tinha uma pessoa lá, uma psicóloga, para fazer a aplicação dos testes psicológicos. E na 55 Soluções, eles só trabalham com 2 testes, que é o teste de atenção concentrada e o teste de personalidade, onde eles optaram por o palográfico. Não sei se vocês têm a disciplina ou se vocês já tiveram a disciplina de teste psicológico. A gente viu de atenção concentrada, não foi, de gente? Personalidade, não. Não sei se, porque a gente tem várias, assim, você pode dar, por exemplo, eu trabalhava numa perspectiva, mas tem teste específico. Vocês viram o palográfico? Acho que teve gente com... Viram? Então, eles viram, em outra disciplina, mas viram. O palográfico é um teste que é utilizado até para fazer a prova de trânsito, né? Quem tem carteira de motorista. E para você corrigir um palográfico, é uma análise bem detalhada, fora que depois você tem que cruzar a informação com a entrevista. Então, daí vocês tiram. Então, quando eu ia aplicar teste, eu sempre orientava, né, todos os candidatos, olha, por que você está fazendo esse teste, como que a gente iria trabalhar, a partir do resultado médio para cima, essa pessoa era aprovada. Eu informava que eu não tinha como aprovar uma pessoa de médio para baixo. Fica impossível, né, gente? Você vai colocar alguém para trabalhar de moto, né? Porque, por exemplo, o agente comercial que faz, que é o cargo, é a nomenclatura do cargo, que ele realiza a leitura e cobrança, alguns faziam de moto. Vocês imaginam eu contratar, a responsabilidade de contratar alguém com médio inferior num teste de atenção concentrada? Né? Daí vocês já tiram que a gente não podia fazer isso. E um dos principais valores da empresa é segurança. Então, tudo isso a gente já tinha que informar para o candidato, né, que ele tinha que estar com a moto adequada. E aí veio a pandemia, a gente teve que se afastar, teve que fazer mediação somente. E aí, quando foi final de junho, nós fomos comunicadas, né, eu e a analista do Maranhão, que os processos iriam retomar. Né? E aí, o que aconteceu? A gerência começou a abrir todas as vagas que as pessoas precisaram ser dispensadas, infelizmente. A gente precisou dispensar pessoas, e eu, graças a Deus, na empresa nós não tivemos nenhum caso de morte por Covid, mas muitos colaboradores tiveram perdas. Né, nós tivemos que fazer atendimento de colaborador. Eu tive um colaborador que a mãe morreu no braço dele. Então, a gente tinha que dar todo esse suporte. Então, a gente tinha que sair da nossa área, né, vamos dizer assim, da área organizacional para uma área de um suporte. Né, porque vocês devem saber que a gente, enquanto psicólogo organizacional, gente, desculpa aqui o barulho, é porque eu moro bem no Almirante Barroso, onde passam, assim, todas as ambulâncias, motos possíveis. Então, só peço desculpa quando acontecer isso.
Então, gente, vocês imaginam que a gente precisa dar esse primeiro suporte para o colaborador, a gente não pode fazer o atendimento, mas fazer esse acolhimento nós podemos. E depois direcionar para a clínica. Isso eu fiz até quem foi lá na Ceará Frangos, eu tive um colaborador que a esposa morreu de meningite. Desculpe. Então, em 2 dias, a esposa dele faleceu. E como qualquer pessoa, né, para lidar com o luto, teve que voltar em 2 dias, né, para trabalhar, estava muito desamparado, né? Imagina uma pessoa chegando com você e falar: eu não sabia nem fazer compra no supermercado porque a minha mulher fazia tudo. E aí chora, e você tem que ter a humanidade de acolher essa pessoa, mas todos que eu tive que fazer isso foi só uma vez, e depois a pessoa vai tendo que viver, né, gente? A vida da gente, infelizmente, ou felizmente para a gente que fica aqui, continua, né, porque houveram muitas perdas, né? Outro dia a gente estava conversando sobre o dia de finados, né, que se não houver um cuidado, a gente vai ter uma aglomeração no cemitério, de tanta gente que morreu. Lamentavelmente. Então, como é que aconteceu quando a gente recebeu a notícia que nós iríamos retomar os processos seletivos? E agora, como é que a gente vai fazer? E aí foi quando a gente teve que montar uma apresentação, né? Como eu disse para vocês, o cargo de analista é justamente isso. Nós tivemos que montar, eu e a analista do Maranhão, um plano de ação do que a gente ia fazer. O que a gente fez? A gente fez a orientação, porque ia passar por uma aprovação, né, do corporativo da empresa, para que as provas de conhecimentos, porque eles não queriam abrir mão de nada das etapas, fossem feitas pelo Google Docs, né? Eu acredito que alguns conheçam. Então, foi feita toda a prova que nós tínhamos física, ela foi transformada em prova virtual, correndo-se o risco, né, do aluno colar, né, esse tipo de coisa, do candidato colar. E a gente sabia até que alguns não colavam, porque mesmo virtual ainda ficava reprovado. E o Google Docs, ele não dá essa possibilidade de tempo, como a gente dá aqui, né? Como a gente trabalha dentro da área organizacional, a gente tem muita meta, algo tudo muito rápido. E, então, eu sempre trabalhei com tempo para fazer a prova, porque a gente tem outras demandas. E aí acabou que não tem mais o tempo para fazer. Aí a gente passou as provas para virtual, e as entrevistas, elas continuaram, né? No caso, o que era feito no interior, ela passou a ser feito aqui. Eu tinha que entrar em contato pelo telefone. O que acontece, gente? Com o tempo de experiência, você já consegue sentir na própria voz, no que o candidato ele fala para você, se realmente ele está com o perfil da vaga. Então, você observa até a energia da pessoa falando. E a gente tem que levar sempre em consideração as pessoas que são do interior, que eles têm uma outra realidade. Então, são pessoas que você entra em contato para entrevistar, que você pergunta para ele o que ele estava fazendo de bico. Ele trabalhava na roça, né? São pessoas que trabalhavam na roça. E aí você vai conseguindo ter essa sensibilidade, né, de observar com seu ouvido quem está com o perfil. Né? Eu já tive candidatos, porque você pode pensar assim, todo mundo por telefone é aprovado. Não é. E a gente teve dificuldade também, gente, porque nós utilizamos na empresa a plataforma Teams. Então, as reuniões, né, que eu participo, todas são virtuais, a gente passou a se adaptar a essa realidade, né? Então, por exemplo, eu tenho reuniões diárias, 5:30 da tarde, sobre os processos seletivos, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, que vaga está sendo fechada, a cobrança é nesse nível. Então, gente, você passa a ver que as pessoas, elas ainda não estão adaptadas. Você vai fazer uma entrevista com um candidato, você informa para ele, olha, a gente vai precisar fazer pela plataforma Teams. Assim como vocês estão aparecendo para mim, o candidato não consegue nem focar a câmera nele.
Então, você vê o candidato falando, a câmera bem aqui, só na boca. Não sei qual é a dificuldade, mas não conseguia focar. Então, a gente tem essas situações, pessoas que, assim, algumas pessoas na empresa, mas todo mundo tem internet. Tá, todo mundo tem internet, mas para você colocar um vídeo, consome todo o seu pacote, vamos dizer assim. E aí, uma pessoa que está desempregada? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, por isso que você tem que ter a sensibilidade virtual, né, de ouvir, né, sentir se a pessoa está transmitindo realmente interesse na vaga, porque você liga, você quer fazer o processo, o que você está fazendo? Eu não estou trabalhando. Qual é a nossa realidade hoje também, gente? Você liga para a pessoa, você está fazendo algum trabalho, algo que te dê alguma renda? Não, estou recebendo o auxílio. E aí você tem que se questionar se realmente a área que ela mora, a região que ela mora, é difícil, realmente ela só vai depender de auxílio, às vezes sim. E às vezes, assim, a pessoa não está conseguindo, você observa que ela está buscando, mas ela não consegue, ela só está vivendo do auxílio. Assim como você observa que, eu pedi demissão, pedi demissão do meu trabalho, só minha mulher está trabalhando, mas tá, você pediu demissão, você tinha alguma coisa em vista? Não, não tinha nada em vista. Aí comecei a receber o auxílio, aí você começa a fazer os questionamentos. Então, quando você trabalha, gente, com recrutamento e seleção, vocês têm que fazer sempre o cruzamento das informações. Por isso que a gente trabalha muito com a observação. Então, quando o candidato está na nossa frente, a gente vai observar o não verbal dele. Aí vocês imaginam que por telefone a gente para de observar o não verbal, a gente vai ouvir o timbre da voz. Já tive candidatos que você tem interesse na vaga? Tenho, mas você vai gravar a entrevista? Eu disse, não vou gravar, porque eu sei que a qualidade é péssima e não vai adiantar, era de interior. Aí eu disse assim, você está trabalhando? Eu estou fazendo um bico, por acaso eu estou fazendo vendas exatamente agora. Ela simplesmente parou de responder as perguntas que eu estava fazendo e desligou o telefone. Aí no outro dia ela ligou dizendo que ela tinha interesse, que caiu a ligação, aí você já sente que não procede. E é isso que vocês sempre têm que trabalhar. Por isso que a base do nosso trabalho dentro da psicologia é observação onde quer que a gente esteja. Se você quer trabalhar numa escola, você tem que observar o comportamento dessa criança, com o que ela fala, o candidato, o que ele fala no início, com o que ele fala, o que contém no currículo dele, gente. Porque tem candidato que pega o currículo, manda alguém digitar. Aí a pessoa coloca que é dinâmico, que é líder, que é carismático, aí quando você pergunta, me dá um exemplo que você foi líder. Não fui eu que digitei o currículo. Não fui eu que fiz o meu currículo, eu não sei, não sabe nem definir a palavra. Então você, mesmo sendo para ser servente, você tem que questionar. E aí, eu faço, gente, esse trabalho, tá? E até uma orientação que eu dou para vocês. Se eu observo que o currículo do candidato está mal redigido, por exemplo, você vai pegar um currículo, tá, as experiências profissionais todas desorganizadas, no final da entrevista, até para não criar uma ansiedade no candidato, eu falo no final, olha, só uma orientação. Observa que o seu currículo ele não está bem redigido, né? Está desorganizado. Então, aí eu oriento. Por quê, gente? Essas pessoas, elas não têm orientação. Não tem orientação nenhuma. Às vezes você vê, quando você faz o processo presencial, não tem orientação nem da vestimenta dela. Eu já peguei uma candidata que foi de mini saia fazer uma avaliação. Quer dizer, no final eu falei para ela, porque você imagina, né, você vem fazer um processo e eu já digo para você que tem algo que não é a seu favor. A pessoa vai ficar, já está ansiosa, que é isso que mais você escuta, né? Até por telefone. Não, é porque eu tô nervoso. Eu não sei. Eu não sei nem o que responder, as pessoas não sabem.
As pessoas não têm essa autoavaliação que nós, né, enquanto profissionais, né, da área, fazemos, né, de voltar para a gente, se questionar, buscar melhorar, se compreender, se conhecer. Então, essas pessoas não têm isso. E você sempre tem que buscar fazer os questionamentos coerentes dentro de um processo seletivo. Então, mesmo por telefone, você fala para a pessoa, você explica, olha, eu estou aqui para fazer uma entrevista, você tem disponibilidade para fazer sua entrevista agora por telefone, eu vou conversar com você, vou fazer algumas perguntas para compreender o teu perfil, no final eu passo algumas orientações para você. Então, é importante a gente fazer sempre um trabalho muito transparente. E como é que ficou a integração dos novos colaboradores? Vocês imaginam que a integração, às vezes, você admitia 10 pessoas, o que é hoje em dia você colocar 10 pessoas num espaço que, de repente, não é um espaço muito amplo para fazer a integração da empresa, que é fundamental. Porque, como eu disse para vocês, um dos valores da empresa é segurança. Então, eu tenho um dia inteiro de integração sobre segurança. Tudo é virtual agora, gente. Tudo é virtual. Então, como é que acontece? Eu tenho uma equipe, né, que faz toda a parte de capacitação, faz a integração do colaborador e fica participando, né, observando se a pessoa está, se ela não está, quem faltou, quem não faltou, e aí para poder passar o relatório e essa pessoa depois, né, agora já está começando a trabalhar mesmo, aí vai, aí recebe a máscara, né, é orientado sobre o processo de higiene, vocês sabem que as escolas, elas retornaram, com toda a cautela, mas, por exemplo, eu estou home office até dezembro. Até dezembro. Então, a gente faz, por exemplo, acompanhamento do período de experiência, continua, nós entregamos um formulário para o gestor fazer a avaliação, as entrevistas de desligamento, elas continuam virtual, né? A pessoa liga, olha, eu queria ouvir você e tudo mais, a gente tem que montar, né, um relatório com indicadores, são indicadores, porque assim, você é psicólogo, você não trabalha com indicador, você só trabalha com gente, não tem como mensurar, tem sim. A gente trabalha com indicador do nosso tempo de recrutamento e seleção, né, com o indicador da quantidade de avaliação de período de experiência que a gente conseguiu que o gestor respondesse, porque dentro da organização, gente, a gente tem as resistências, né, as pessoas não querem, não, isso é menos importante, porque qual é o mais importante dentro de uma empresa comercial? Vender, faturar. E o que o RH está fazendo ali? Né, se não está dando o lucro que eles estão buscando, a gente tem que apresentar algum indicador para eles. E é isso que a gente está fazendo. Então, acaba que o nosso trabalho, por exemplo, nosso horário, ele se torna flexível dentro do home office. Mas a gente acaba assim, quantas vezes eu estava quase até 9 da noite trabalhando, porque tinha que entregar, a responsabilidade continua a mesma, a mesma. Então, assim, gente, as coisas estão voltando aos poucos, mas com uma realidade bastante diferente. Conversei com vários profissionais, né, dessa área, até para ouvir o que é que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, porque realmente a gente fica, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E aí a gente vai se adaptando. Então, seria isso, tá, gente? Essa é a nossa realidade dentro da empresa. Shelly, eu queria, antes de abrir para os alunos perguntarem, eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, o teu público lá, o principal cargo de contratação, o trabalho dele é essencialmente presencial, né? Não tem como ele dar um comando lá do escritório da casa dele para fazer uma medição ou fazer algum tipo de serviço, por exemplo, na casa do cliente. Então, necessariamente, tem que ter o trabalho presencial. E aí você diz que nesse processo de integração há toda uma orientação com relação aos cuidados, né, da higiene para evitar contaminação.
E aí, o que vocês têm observado? Assim, tem alguma coisa mais direcionada dentro de um programa de qualidade de vida específico, assim, voltado para a Covid, ou não? Vocês têm trabalhado dentro dos processos que vocês já vinham executando? Tipo, integração já tinha antes, mas tem algo específico, algum programa específico dentro da empresa, assim, voltado para a Covid, por exemplo? Para trabalhar com quem já está, né? Está todo mundo na rua. Só determinados cargos que conseguem no home office, né? O que que acontece, Camila? A empresa, ela é muito grande, então nós tínhamos, antes da pandemia, 3.000 colaboradores, né, entre todo o atendimento, né, das 55 soluções. E é tudo bem dividido, então eu não tenho nenhum tipo de alcance dentro dessa área, é tudo com a área de serviço social. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o teste de Covid, fizeram vacinação, né, para as pessoas. Agora, quando foi em setembro, teve o Setembro Amarelo, eles me chamaram, que aí a assistente social, foi o que ela falou, né, poxa, a gente faz um trabalho muito em parceria. Eu preciso que você venha fazer, né, uma palestra aqui sobre o Setembro Amarelo, e principalmente porque, infelizmente, houve um caso, né, dentro da Equatorial, de um rapaz que cometeu suicídio, e aí houve muita preocupação, porque foi um processo assim, gente, gerou muita ansiedade, muitas pessoas entraram realmente numa depressão mesmo por conta disso, porque vocês imaginam, já vinham de um processo que só fez se agravar, né? Vocês imaginam as pessoas que sofriam de toque, né? O que ficou a cabeça dessa pessoa. Então, a gente tinha que saber orientar todos eles. Então, assim, Camila, a gente não tem, assim, nada voltado, e foi feito, o que pôde ser feito foi isso, a vacinação, né, orientação deles sobre higiene, mas, infelizmente, simplesmente, sempre acontecia um caso, né, deles chegarem, as pessoas queriam se tocar, as pessoas chegavam na empresa querendo se tocar, se abraçar, ficou esse processo. Então, algumas não aguentavam e faziam, aí tinha que chamar e conversar, era isso que acontecia. Muito bem. Gente, alguma pergunta específica, alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o que há? Pode ficar à vontade, Renan. Oi, tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Semana passada a gente estava conversando justamente a respeito de pessoas que entraram recentemente em home office, né? E logo no início da sua fala, você falou que de um dia para o outro a empresa chegou e falou: você vai ficar em casa, né? Aí a gente estava conversando com conhecidos nossos, né? A respeito justamente de se eles tinham se adaptado bem, se a empresa tinha dado suporte. A minha dúvida é: a senhora se adaptou bem? A empresa lhe deu suporte? Como foi essa transição, né? Já que foi abrupta, assim, foi tranquilo para a senhora ou não? Olha, assim, o que aconteceu, como foi a minha realidade? Assim como parou o meu trabalho, né? Parou, eu tive que vir para casa, a escola da minha filha parou também. Então, o que eu fazia, né, para conseguir trabalhar? No primeiro momento, eles reduziram meu horário de trabalho, então eu me organizava. De manhã, eu fazia todas as atividades, porque ela continuou estudando em casa, fazia todas as atividades com ela, e depois eu ia trabalhar. E quando eles aumentaram a minha carga horária, eu fazia com que ela acordasse mais cedo para fazer. E assim fazia a comida, porque é essa a realidade da gente. Você tem que fazer a comida, você tem que estar com um filho pequeno, e eu tinha que pedir para ela, por exemplo, eu entrava em reunião, eu estava com uma sala, vamos dizer assim, como vocês, com vários gestores na sala, e eu tinha que dizer para ela ficar fazendo alguma coisa ali, perto de mim. Até que eu conseguia, mas vocês imaginam quem tem um filho que é mais agitado,
que não para quieto, então acontece isso, né? Então por exemplo, a minha gerente acontece, a gente está em reunião, o filho dela, mamãe, eu preciso ir no banheiro. É essa a realidade, gente, porque uma criança pequena que, por exemplo, não alcança o interruptor, não tem como ligar a luz e você tem que correr. E aí você imagina todo mundo ouvir, né? Mamãe, eu quero ir no banheiro. É essa a realidade. Então, eu estou trabalhando no meu computador, né? Eu acredito assim, gente, que a gente nunca pode criar nenhuma dificuldade para fazer o nosso trabalho. A gente sempre tem que estar disponível. Muito obrigada, Renan. O Igor quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Igor. Oi, Shelly, tudo bem? Você falou numa parte aí da palestra, né, sobre a questão de troca, né, procurar outras empresas assim, saber o que elas estavam fazendo de procedimentos com relação a esse momento de pandemia e tudo mais. Saber como é que foi essa troca, né? Se houve facilidade, né? Se elas te ofereceram facilidade, ou se as empresas já estavam também tão perdidas quanto a sua e tudo mais, e aí não deu para fazer uma troca interessante. Que tipo de empresa vocês buscaram? Se era do mesmo ramo ou estava valendo empresas de outro ramo também? E é isso. Ô, Igor, assim, eu sempre entro em contato com os meus amigos. Então, assim, eu não tenho dificuldade para obter esse tipo de informação. A gente tem dificuldade quando não são pessoas conhecidas. Então, aí você tem dificuldade. Mas, assim, as parcerias, elas existem, assim como existem pessoas que você entra em contato que não te conhecem, que você pergunta alguma coisa, a pessoa não quer responder. O que a gente tem que ter em mente é que cada um dá um toque no seu trabalho. Por exemplo, quantas amigas pediram, olha, eu estou precisando desse material, tu tens como me disponibilizar? Eu mando o meu material para ela. Se ela vai colar, se ela vai fazer igual, é uma escolha dela. Né? Agora sim, né? A gente precisa sempre assumir, por exemplo, o manual de normas da empresa. Uma vez eu escrevi o manual todinho, fiz todo um trabalho com jurídico, aí chegou um gerente e disse assim para mim, porque eu fiz esse manual, eu peguei e disse, olha, mas pelo que eu recordo, né, eu tive um trabalhão para fazer esse material junto com o jurídico. Né? Então, tem algumas pessoas que vão fazer isso, vão dizer que foi ele que fez o material todinho, não vão ter o trabalho nem de mudar. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu tive essa troca, eu tive até o retorno que estavam fazendo o processo presencial. Não, tá tudo normal aqui. E, gente, qual é a realidade? Eu digo para vocês porque eu entrei em outras empresas, né, depois da pandemia. Você entra em empresas que as pessoas não estão usando nem máscara. A maioria das pessoas que não estão usando máscara são as pessoas que pegaram, né? Pegaram Covid. Mas, assim, por exemplo, lá na empresa, tem que ter máscara, não podia chegar sem a máscara, era verificada a temperatura, né? Então, se você estava com sintoma, você ia embora para casa. Então, quando nós fizemos o exame lá, saía depois, acho que de 2 horas. Se o resultado desse positivo, essa pessoa tinha que ser direcionada para sua casa. Mas, assim, a dificuldade para obter informação, eu não tive porque eu tive contato com os meus amigos do mesmo ramo. É muito difícil ter alguém do mesmo ramo, porque a 55 Soluções, né, é uma empresa, como eu disse para vocês, trabalha no grupo Equatorial, que é a parte de energia. Então, é só ela que faz esse tipo de trabalho, não tem outra. Ótimo. Aí eu queria só aproveitar o gancho do Igor para deixar mais claro. Quando você ia, por exemplo, essas situações que a gente vê, a gente considera um absurdo, né? Em plena situação dessa toda, ainda tem pessoas que acham que é desnecessário o afastamento, que isso tudo é coisa, né, da ilusão, que a gente sabe que existe tudo isso por aí. Mas as organizações, assim, elas tinham algo estruturado para atender essa demanda, por exemplo, específica de Covid, algum programa, eles chegaram a compartilhar com você, ou eles estavam
meio que trabalhando sob demanda. Ah, a gente precisa de algo específico para isso. Aí a gente ia trabalhando ou acha que tinha alguma coisa mais estruturada? Acho que foi mais nessa direção, né, Igor? De alguma coisa. Ou se estava todo mundo também sem saber, porque é um cenário novo, onde nem sempre você tem controle. Imagina, você ficar fiscalizando cada funcionário. Você tem ali um universo grande, ficar já é difícil. Imagina, o trabalho deles já é de risco por si só, né? Porque eles trabalham muitas vezes com alta tensão, ou não mesmo no poste, se você não consegue, não usa equipamento de proteção, você pode ter um acidente sério. Então, somado a isso, ainda tem a questão da Covid, né? Então, aí você tem um cenário ainda mais complicado. Mas tinha alguma organização que você viu que tinha algum trabalho específico ou ia trabalhando sob demanda? Eu preciso disso, e a gente vai... Alguma coisa nesse sentido, eu acho que o Igor queria perguntar. Não, Camila, estava todo mundo nessa mesma situação de, não, a gente continua normal, mas o que mudou mesmo na maioria das empresas foram as entrevistas, mas o resto, assim, não tinha nada, né, específico, pelo menos não me falaram, né, mas eu acredito que ficaram na mesma situação que eu. Alguma pergunta a mais, gente? Alguma dúvida? Podem ficar à vontade para perguntar. Renan, pode fazer. A senhora já tinha alguma experiência prévia com seleção, recrutamento digital, por meios digitais, ou foi novo para a senhora também? Eu não sei se a senhora já falou, mas Não, não falei não, mas foi algo assim bem diferente, tá, Renan? Porque a 55 Soluções, eles têm um processo realmente muito diferenciado de demanda de trabalho. Então, quando eu trabalhava em outras empresas, o processo ele não tinha assim um volume tão grande como a gente tem. E quando eu precisava fazer um processo no interior, a maioria eu tinha que ir, né, até o interior, ou ele era totalmente conduzido pelo gestor e eu fazia uma entrevista muito breve. Aí, com a realidade da 55, era um volume, assim, muito grande. E o que acontece? Quando você faz o processo virtual, onde no interior eu já fazia, antes da pandemia, eu já fazia as entrevistas. E no primeiro momento é algo muito estranho, porque você está ouvindo aquela pessoa, você não está vendo. Eu ficava muito preocupada com isso. Será que essa pessoa está mentindo para mim? Será que ela vai falar a verdade? Mas, como eu disse para vocês, com o tempo você vai aprendendo a ouvir. Então, olha, só para você ter ideia, eu tive uma situação de um rapaz de interior, onde eu peguei o currículo dele, ele ia ser, ele estava concorrendo para a vaga de agente, ia fazer leitura, né? E quando eu vi o rapaz, ele tinha nível superior completo e só experiência em cargos de liderança. Aquilo me chamou a atenção. Quando eu fiz a entrevista com ele por telefone, eu já senti que, assim, por mais que ele se colocasse muito disponível, que ele precisava trabalhar, era uma pessoa que tinha uma família para sustentar, eu fiquei muito preocupada se esse rapaz ia ficar muito tempo com a gente. E ele era uma pessoa assim que tinha um potencial fantástico, porque você começa a direcionar a entrevista, mas me fala um pouco o que você apresentou de resultado na sua empresa. Então, você vai voltando à sua entrevista, que é chamada entrevista por competência. Aí me fala um pouco o que você trouxe de resultado, o que você inovou, o que você fez, me fala qual foi a sua maior dificuldade, o que você fez na sua equipe para motivar, me dá um exemplo prático, que é o que a gente faz quando a pessoa, ela fala para você assim, eu sou uma pessoa flexível. Tá, mas me dá um exemplo que você foi flexível. Aí a pessoa realmente dá um exemplo concreto. Ou ela vai ter dificuldade, porque ela não sabe o significado da palavra, e você pode dizer para ela, olha, mais flexível seria isso, me dá um outro exemplo. Aí, às vezes, nem acontece. Mas esse rapaz, o que aconteceu? Por uma questão, assim, de sorte, eu tinha uma vaga de supervisão. Então, o que eu fiz? Eu não cortei a entrevista dele. Então, eu continuei, aprofundei a entrevista dele e perguntei para ele se eu tivesse essa vaga, se ele tinha interesse, a vaga de supervisão. Ele disse que sim, mas ele estava disponível para todo o cargo. Gente, eu
peguei, entrei em contato com o gestor, falei do perfil dele, né, olha, tem que atender esse rapaz, ele é excelente, isso só pela entrevista por telefone, esse rapaz é excelente, vamos dar uma oportunidade para ele. Aí o que acontece? Eu esqueci de dizer para vocês que nos cargos de analista e os cargos de liderança, nós utilizamos o DISC, a ferramenta DISC, que ela não é uma ferramenta, né, não é um teste psicológico, mas quem conhece sabe que é uma ferramenta excelente de identificação de perfil, e é uma ferramenta cara, por isso que a gente não usa em qualquer cargo. Aí a gente fez o DISC com ele, o gestor fez a entrevista, gente, ele chegou na filial lá para trabalhar com a filial defasada. Aí ele começou a me mandar mensagem, né, dizendo, olha, já estou caminhando. Ele conseguiu chegar em primeiro lugar, ele conseguiu deixar a filial em primeiro lugar. E o mais interessante foi o que eu fazia? Eu fazia o acompanhamento, né, de todos os colaboradores. Então, quem entrava, eu entrava em contato, e aí, o fulano está conseguindo dar o resultado, como é que está sendo o desempenho dele? Aí eu pedi o contato dele, eu quero o telefone dele. Aí entrei em contato, olha, eu estou aqui para falar, para perguntar para você como é que está o seu trabalho. Ele perguntou, mas quem é você? Eu falei, não, eu sou a Shelly, eu sou do RH. Aí ele disse, mas eu quero saber quem fez a minha entrevista. Eu disse, fui eu que fiz a sua entrevista. Ele, não, eu queria lhe agradecer porque eu me identifiquei com o trabalho, eu cheguei aqui com a filial defasada, em último lugar no ranking, e agora eu estou em terceiro. Aí depois ele me mandou a foto quando ele já conseguiu o primeiro lugar. Assim, gente, foi uma questão de você identificar e você ter oportunidade dentro, porque assim, gente, se eu não tivesse oportunidade, ia ser um risco muito grande eu colocar ele. Ele ia realmente, de repente, ser o melhor agente, mas com pouco tempo ele poderia receber uma proposta e ele ir embora. Então, assim, foi uma realidade assim bem diferenciada para mim, e aí você vai trabalhando muito a sua escuta. E a gente sabe, gente, olha, quando eu fiz quando eu estudei, quando eu era estudante, assim como vocês, eu não tinha nenhum colega deficiente, nenhum. E aí, na minha turma, mas eu tinha uma moça na outra turma, em que eu tive, assim, eu acho que até um prazer em conhecer ela. Ela era tetraplégica, ela escrevia com a boca. Assim como quando vocês foram lá comigo, vocês tinham, a colega de vocês tinha a deficiência visual. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar a audição dela como ninguém, a sensibilidade dela como ninguém. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente está nesse processo virtual, a gente vai ter que trabalhar muito a escuta, porque vocês estão assistindo aula virtual, mas vocês imaginam uma pessoa do interior, gente, que a internet é pelo rádio. Eu não tenho como fazer uma entrevista dessa olhando para a pessoa. E aí você passa aí sentindo pelo tom da voz dele, pelas perguntas que você vai fazendo. É importante que vocês façam sempre perguntas voltadas para a história de vida dessa pessoa. Vocês imaginam uma pessoa que a família não dá estímulo nenhum. Ela pode ser uma pessoa que não tenha muita energia? Pode, mas ela pode olhar aquilo e dizer, não, eu quero, assim como você escuta isso. E você observa quando você pergunta a prática, não, mas aí o que você faz? Me dá um exemplo prático, que ela vai te trazendo isso. Então, realmente, para mim, foi muito novo a própria demanda, tá, gente? A demanda, o volume de entrevista era muito grande, então às vezes eu passava um dia inteiro só no telefone fazendo entrevista. E acha, Shelly, aproveitando o gancho, acha que o futuro vai ter mais virtual, por exemplo, principalmente tratando-se de interior, né? Às vezes tinha deslocamento, a gente sabe o custo disso. O quanto é penoso também você trabalha na capital, tem toda a gestão familiar e tudo mais. Você acha que alguns processos vão continuar de forma remota, pelo menos, por exemplo, quando não for na capital? Há uma previsão nesse sentido? Olha, o que a nossa gestora falou, Camila, é que essa é a nossa realidade.
A realidade, porque a gente aprendeu a trabalhar agora de uma forma diferente. Então, tudo agora, se a gente está obtendo sucesso, vai continuar. Porque, olha, o que vocês imaginam quanto de papel a gente gastava fazendo o teste? Corre o risco de você aprovar uma pessoa que colou? Corre o risco de a gente aprovar uma pessoa que colou, mas a gente vai avaliar outras questões. Então, é um conjunto de fatores, né? A única coisa que, assim, que a gente sente muita falta no interior, Camila, é o teste psicológico que não é feito. A gente tem que entender, assim, o teste psicológico é algo comprovado cientificamente. Então, poxa, se eu tenho uma pessoa com média inferior num teste de atenção concentrada, nossa, essa pessoa vai ter dificuldade. Essa pessoa, às vezes, tem dificuldade até de entender. Era por isso que eu trabalhava com os três, né? O de inteligência, o de personalidade e de atenção concentrada. Eu já tive um candidato, nunca esqueci. Ele tinha a 7ª série, mas ele obteve nível superior no teste de inteligência e no teste de atenção. Mas quando você avaliava o de personalidade, você via que ele era uma pessoa rude, né? Que ele, de repente, ele aprendeu a ter a esperteza para compreender os processos na vida dele. Então, ele era uma pessoa inteligente. Assim como eu tive pessoas com nível superior que alcançaram um nível inferior. Né? Porque a pessoa demonstrou insegurança. Porque quando você aplica o teste, você não aplica somente, você observa. Então, você passa um comando para ela. Né? Você sabe que o teste de atenção, a maioria você vai fazendo marcações. E aquela pessoa demonstra uma insegurança enorme para fazer um traço. E olha que você passa o comando, você pergunta se a pessoa tem dúvida. Então, assim, a única coisa que eu sinto falta é isso, da aplicação dos testes para montar um conjunto para realmente poder embasar que aquela pessoa, ela está aprovada, para aquele gestor que aquela pessoa vai compreender um comando, tá certo que a gente avalia o momento, a gente avalia aquela pessoa naquele exato momento. Tem pessoas que você contrata, que tiveram um excelente resultado, mas antes de completar os 90 dias, ela não fica, porque ela não se adapta. Essa questão dos testes, é interessante que a gente foi visitar, né, as turmas aqui, fomos visitar a Ethos, e uma das coisas que a gente perguntou, que tem sido um limitador, não sei se também a gente vai ter uma mudança nesse quesito, mas o quanto é restrito ainda o número de testes que podem ser disponibilizados virtualmente. Você tem testes muito específicos lá, eu lembro de um de liderança, mas assim, era caríssimo. Assim, caríssimo porque R$900, eu falei, pelo amor de Deus, né? Então, não é uma coisa que você também vai conseguir aplicar em larga escala, você não consegue gerenciar, mas talvez até esse cenário, justamente, né, que está modificando toda a nossa atuação, de repente ele até modifica a atividade que é muito específica, né, nossa principal responsabilidade, que é a aplicação dos testes, a avaliação psicológica, mas de repente a gente tem um novo cenário também nesse quesito, né, porque é muito restrito ainda a questão presencial, mas de repente para fundamentar tudo isso que você falou, da gente ter mais subsídios para ter uma avaliação mais completa daquele candidato, então de repente a gente pode ter uma mudança nesse cenário também, né, dos testes psicológicos, que é uma limitação hoje, por exemplo, do nosso trabalho remoto. É uma realidade. Seria um bom momento para atualizar, né? A gente não tem, né? Por exemplo, o DISC, ele ganha força, mas ele não é psicológico, e uma pessoa que vai ocupar um cargo mais baixo, ela não vai conseguir fazer esse teste, porque ela vai ter dificuldade de compreender, por mais que você mude de adjetivo para frase, mas essa pessoa vai ter muita dificuldade, muita. Então, não é, só para vocês terem ideia, eu tinha acabado de fazer uma compra de quase R$300 de teste psicológico para a empresa, que foi tudo jogado por água abaixo, porque a gente não tem, por exemplo, a gente está até dezembro, então, eu posso fazer um trabalho
Ah, Shelly, precisa fazer uma entrevista, sem ser eu que faça presencial. Eu posso? Eu posso. Mas eu estou home office. Essa é a realidade. Acho que para finalizar, que se alguém quiser alguma dúvida mais também, você já indicou, Shelly, que os resultados das seleções, né, nesse processo novo, têm tido uma boa avaliação, né? Como é que é a sua percepção sobre isso? Já que houve uma mudança nos processos, relatando toda essa dificuldade, agora a gente não tem esse acompanhamento muito presencial, esse olhar, né, direto para o trabalhador. No caso de vocês, assim, às vezes só pelo telefone mesmo, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, né? Como você mesmo disse, às vezes pode colar, mas claro que isso vai por água abaixo na medida que você vai tendo outras ferramentas de avaliação. Mas qual é a tua avaliação, assim, com relação a esses processos realizados de forma remota? Tu acha que está tendo uma boa avaliação? Quem está sendo contratado? Você contou uma situação de sucesso, que é uma coisa que eu converso com eles na aula de recrutamento e seleção, que é nem subestime, nem superestime, né, um candidato. Não enche os olhos, dependendo do perfil da vaga, para um candidato mega qualificado. Que ele pode não ter o perfil para aquela vaga, ele pode ser ótimo, mas não para aquela vaga. Que pode acontecer, mas aí a gente teve uma boa oportunidade. Mas qual é a tua avaliação? Assim, o que tu tens observado? A gente está tendo, dentro dos processos que vocês já conduziram, uma boa avaliação, uma boa permanência dos candidatos dentro desses processos remotos? Olha, Camila, até que sim, até que os gestores, eles procuram respeitar muito o nosso posicionamento, que é o que eu sempre digo, mesmo quando eu faço presencial, tem gestor que começa, mas eu quero essa pessoa. Aí, o que a gente faz? A gente pontua, olha, ele apresentou isso, isso e isso, mas já que você está querendo, a gente faz a contratação, deixa tudo registrado, que ele está insistindo com aquele candidato, e acompanha, até orienta, né, eles. Então, assim, eu vejo que a gente vai continuar nesse acompanhamento. Às vezes o gestor, ele insiste em querer uma pessoa e lá na frente ela realmente não dá certo. É a escolha dele, aí ele vai ter que assumir essa responsabilidade, porque nós deixamos bem claro que nós avaliamos, quem decide é o gestor. E às vezes eles não querem ter essa responsabilidade. Então, quem decide são eles. Nós fazemos a avaliação dessa pessoa. É uma coisa que eu converso muito com os alunos também, que eu digo, é muito fácil, né? Depois, é a culpa do RH, tudo é culpa do RH, né? Mas é um processo de responsabilidade compartilhada, cada um com sua ferramenta ali, né? Para que seja, todo mundo tem o mesmo objetivo, o gestor da vaga e o RH tem o mesmo objetivo, que é contratar o melhor profissional para aquela vaga disponível, né? Que a gente tem no momento. Gente, alguma dúvida a mais para a Shelly? Alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta. Diga, Marcelo. Que ela disse, Shelly, boa tarde. Você disse que você precisa apresentar alguns indicadores. Eu queria entender melhor para quem exatamente você precisa apresentar esses indicadores e quais são os mais frequentes que tu costuma apresentar e para quem é. Oi, Marcelo, boa tarde. Hoje a gente trabalha com 3 indicadores. O indicador de tempo de recrutamento e seleção, como é que ele é feito esse cálculo? Você é um gestor, você abre uma vaga hoje, dia 13 de outubro. Eu tenho que fechar essa vaga num determinado prazo, até 15 dias, que é o nosso tempo. Então, quando chegar final do mês, eu tenho que fechar esse meu indicador. Aí eu vou fazer, né, eu já faço esse mapeamento na planilha, ela já tem uma fórmula onde a vaga que o Marcelo abriu hoje, dia 13, dia 20 de outubro, ela já estava fechada. Aí eu tenho que colocar todas essas informações na planilha para ela fazer um cálculo da média. E aí a gente tem que fazer isso todo mês, porque aí é montado todo um gráfico. A mesma coisa, o indicador de entrevista de desligamento. Eu tenho a meta de entrevista de desligamento é 100%.
eu tenho que realizar 100%. Só que, por exemplo, eu tenho pessoas que se recusam a fazer, e ela não é obrigada a fazer. E aí, a gente coloca, né, o gráfico, né, informando quem realizou, quem recusou e quem não atendeu, que às vezes acontece da pessoa ela não atender, tenta vários contatos, ela não atende, para que eles entendam, porque no final das contas você entrou em contato com 100%, mas realizada não foi 100%, porque você teve recusa e tudo mais. A avaliação do período de experiência, eu também tenho uma meta de 100%. Tem que ser realizada. Então, eu tenho que entrar em contato com o gestor para que ele me dê o retorno desse formulário. Porque o que acontece? A avaliação do período de experiência, ela está vinculada à efetivação ou não efetivação desse colaborador na empresa, que gera custo. Aí, tudo que gera custo, a gente tem que apresentar para a empresa, nenhuma empresa gosta disso. E aí eu tenho que apresentar eu dou um prazo para ele entregar esse formulário, então vamos dizer, eu fiz a sua admissão dia 1º de setembro. Quando for dia mais, eu vou falar assim de uma forma assim, corrida, tá, gente? A gente sabe que todo o cálculo é feito 1 a 1, tá? O seu período de experiência vai terminar dia 15 de outubro, os primeiros 45 dias. Aí, o que eu faço? Quando for dia 20, até o dia 10 de outubro, mais ou menos, você tem que me dar um retorno, o teu gestor tem que me dar um retorno se você está apto ou não a continuar no cargo. Aí, ele me entrega esse formulário, e aí eu vou colocando também em planilha qual foi o resultado da sua avaliação, né? Se aquele gestor entregou, eu tenho que fazer todos me entregarem. A entrevista de desligamento, recrutamento e seleção é algo que você observa a responsabilidade 100% nossa. A avaliação do período de experiência, eu tenho que cobrar uma terceira pessoa para me entregar esse formulário. Aí, se eu alcanço essa meta, a gente tem uma bonificação, que nesse período de pandemia ela não chegou a acontecer, porque tudo foi suspenso, né, durante um certo período. E, Shelly, quem é que avisa sobre o desligamento? É o gestor? Aí depois ele é encaminhado para a entrevista de desligamento com o RH? É esse o processo? Camila, o processo lá é o gestor que comunica o desligamento e nós fazemos só a entrevista mesmo. A mesma coisa a sanção disciplinar, né? Quem aplica é o gestor. Eles são orientados a fazer isso. Muito bem. Porque dependendo do perfil da organização, gente, eu já tive muito problema nisso, assim, de quase ser agredida e não ter nem explicação do porquê o funcionário estava sendo demitido, né? Porque ele só diz, vai lá com o RH. E aí é quando a gente tem esse perfil, né? Esse horror ao RH, porque tem gestores que não têm desenvolvido, como a Shelly está falando, os gestores lá são preparados para esses momentos, né, para dar feedback, não é todo mundo que sabe dar a informação de desligamento, não é uma tarefa fácil, muito, muito difícil, diga-se de passagem, mas se você tem um processo de acompanhamento daquele trabalhador, como a Shelly estava descrevendo, então se você faz periodicamente a avaliação, você dá retorno, se acontece do desligamento, é porque é um processo que está sendo construído, né, e o funcionário está mais ciente. É pior quando você não tem retorno nenhum e, de repente, olha, ele está achando que está tudo bem, mas aí, de repente, ele é demitido. Então, depende de todo o perfil também de gestão, né, de desenvolvimento dessa liderança. Gente, mais alguma pergunta para a Shelly? Não? Então, Shelly, eu queria agradecer muito, foi muito bom, né, a gente vê como é que esse processo todo está acontecendo dentro das organizações e ver o quanto a gente está tendo, enquanto psicólogo organizacional, que se desdobrar, né, se reinventar dentro desse processo novo. Acho que todas as áreas, na verdade, gente, professor mesmo, eu falo para os alunos, eu falei, eu tenho que ver a cara, assim, pelo menos, porque até na apresentação é ruim, para a gente ter um feedback. Então, por isso é legal a gente trazer essa experiência para vocês terem, e é bom vocês irem juntando as coisas que a gente vai conversando no decorrer das disciplinas, né, isso tudo vai se
se consolidando nesses momentos. Então, queria agradecer muito a Shelly por ter compartilhado a experiência dela com a gente, né, todo esse momento que é novo para todo mundo, mas a gente está tendo que se reinventar e continuar fazendo, trazendo resultados, que a gente não tem jeito, né, a gente vai ser cobrado por isso, e a gente precisa entregar. Então, queria agradecer muito, Shelly, a disponibilidade, sempre a parceria, muito de compartilhar a experiência e todas essas mudanças, né, inovações com os nossos alunos. Então, gente, muito obrigada. Palmas para a Shelly virtual. Shelly, muito obrigada, tá? Obrigada, tá, Camila? Obrigada também a todos os alunos, porque a gente sabe que é um processo, assim, bem diferenciado que hoje em dia a gente está passando, e a gente espera que ano que vem a gente consiga fazer algo diferente, né? A gente sabe que foi para todo mundo, então foi um ano, não é que foi um ano perdido, mas a gente sabe que a gente vai ter que agora passar um pouquinho mais de tempo. Então, por exemplo, gente, eu estou fazendo pós em avaliação psicológica que ia terminar esse ano, agora só ano que vem. E aí, né, desejar boa sorte a todos vocês, que vocês procurem, né, no momento da formação, assim como vocês escolheram um curso, eu sempre falo isso, a trabalhar com muita ética, com muita transparência. O nome de vocês é o que mais vai pesar para vocês, então tudo que vocês fizerem que for contra, vai pesar. E aí, quando você faz um trabalho a seu favor, seu nome ele vai sempre ser lembrado. Então, isso é muito importante. Então, procurem pensar nisso, porque eu tive uma professora que deixou isso bem claro. A única coisa que eu tenho de valor é meu nome. Então, ela ia ser a minha orientadora de trabalho de finalização e disse, a única coisa que eu tenho de importante é meu nome. Então, façam o melhor trabalho que vocês podem, porque não vai passar nenhum trabalho mal feito. E é isso, eu guardo isso comigo, né? Então, levem isso também com vocês, aproveitem a oportunidade. Aproveitem que esse momento ele tem uma lição, né? Toda a dificuldade que a gente passa, ela tem uma lição e a gente vai ganhar lá na frente, tá? Sempre pensando assim. E agradecer a Camila, a gente sempre vai fazer essa parceria. Muito obrigada, Shelly. Obrigadão mesmo. Vou terminar a gravação aqui, tá, gente?